Eu nunca gostei de jantares de família. Sempre me parecem arenas disfarçadas de celebrações, onde cada sorriso é uma arma de corte fino e cada brinde serve para medir quem venceu o quê. Mas naquele sábado, eu aceitei o convite da minha afilhada, Marina, para o jantar de noivado. Ela me ligou 2 meses antes, a voz doce, quase infantil, pedindo: "Madrinha, você tem que vir. Você é parte da minha história." Eu hesitei. Desde que deixei a Força Aérea, minha presença em eventos sociais virou um acontecimento desconfortável, como se eu carregasse comigo uma energia que bagunçava a leveza das conversas. Ainda assim aceitei. Afinal, Marina era quase como uma filha para mim. Cheguei ao salão pouco antes das 8. Um espaço elegante, com luzes douradas e música ambiente demais para um evento que deveria ser simples. Fui recebida por um grupo de convidados sorridentes, mas que me olharam de cima a baixo como se minha postura ereta e meu corte de cabelo curto fossem um tipo de provocação. Eu estava com um vestido azul marinho discreto, o único que me cabia bem desde que deixei o uniforme. Um tom que me fazia lembrar o céu antes do amanhecer. Aquele que eu observava das janelas de transporte tático, em missões das quais ninguém podia falar. Marina me abraçou com entusiasmo, mas sentia hesitação no gesto. Ela usava um vestido cor de champanhe, leve, delicado, e um sorriso que não chegava aos olhos. "Você está linda, madrinha. O Léo vai ficar tão feliz em te conhecer." Léo, o noivo, apareceu segundos depois. Jovem, elegante, o tipo de homem que nasceu acostumado a ser olhado. Sorriu, me cumprimentou, e antes que pudesse dizer qualquer coisa, alguém se aproximou pelas costas dele e me deu um tapinha no ombro. "Então, é você que serviu na Força Aérea?" perguntou o padrinho, um homem de terno bege, barriga de quem nunca fez flexão e autoconfiança de quem nunca precisou merecê-la. "O que fazia lá? Papelada?" A risada dele foi alta demais. Alguns convidados riram por reflexo. Outros abaixaram o olhar, constrangidos. Marina ficou imóvel. Eu apenas o encarei por um segundo e sorri de leve, sem responder. "Ah, deve ter sido secretária, né?" Ele insistiu, com aquela voz pastosa de quem confunde ironia com charme. Aposto que o máximo de perigo que enfrentou foi um grampeador desarmado. Dessa vez, as risadas foram mais seguras, como se o aval tivesse sido dado. Eu respirei fundo. Nada doía. Eu aprendi, anos atrás, a não sangrar diante de quem procura feridas. Sentei-me à mesa reservada para os padrinhos e madrinhas. O padrinho falastrão, cujo nome descobri depois era Ricardo, continuou tentando arrancar risadas às minhas custas. Farda deve ser difícil de usar, né? Calor, suor. Eu não aguentaria. Ele esperava uma reação. Qualquer sinal de irritação que o fizesse se sentir vitorioso. Eu me limitei a beber um gole de vinho e olhar para a taça como se ela tivesse mais importância que ele. Aprendi a escolher minhas batalhas. E aquela, definitivamente, não valia a munição. O jantar seguiu com uma sucessão de discursos, brindes e tentativas de parecerem felizes. Eu observava tudo em silêncio. O pai do noivo, um senhor de postura firme e olhar atento, estava sentado do outro lado da mesa. Usava um paletó escuro, a gravata perfeitamente ajustada e um emblema discreto no punho da camisa. Uma águia em miniatura, símbolo de quem serviu alto na hierarquia militar. Seus olhos me acompanharam mais de uma vez, mas sem hostilidade. Era um olhar de quem reconhece algo e tenta lembrar de onde. Durante a sobremesa, Ricardo voltou à carga. "E aí, major? Coronel? Capitã? Ou era só sargento de cafezinho?" Riu, enquanto o resto da mesa se calava. A noiva tentou mudar de assunto. O noivo franziu o senho, mas ninguém interveio de fato. Eu terminei o vinho, repousando a taça com calma, e sorri com um tipo de serenidade que aprendi a usar como escudo. "Boa noite", disse apenas levantando-me. O salão era grande, cheio de luzes brancas e espelhos que refletiam risos falsos. Fui até o bar buscar um copo d'água. Ao me inclinar para pegar uma garrafa, o tecido do vestido recuou ligeiramente, revelando parte da tatuagem que carrego nas costas. Uma fênix negra, asas abertas, entrelaçada em coordenadas geográficas que poucos no mundo sabem decifrar. Senti o olhar do pai do noivo se fixar em mim naquele exato instante. Quando ergui o corpo e o encarei, ele segurava o copo no ar, imóvel. O som ambiente pareceu se apagar. Ele se levantou, caminhou devagar até mim e com voz firme perguntou:
Senhora, você é a Fênix Negra? O salão congelou. As conversas cessaram. Os talheres pararam no meio do caminho. O padrinho, confuso, soltou uma risadinha nervosa. O que é isso? Algum codinome de filme? Mas o general, porque agora eu tinha certeza de quem ele era, não riu. O olhar dele era de quem está diante de um fantasma vivo. Peça desculpas. Agora, disse ao filho, a voz grave, carregada de autoridade. Não apenas por ela, mas pelo que representa. O silêncio que se instalou não era mais de constrangimento. Era reverência. Ricardo gaguejou, corou, murmurou algo parecido com um pedido de perdão e recuou. Eu não disse nada. Apenas inclinei a cabeça em respeito ao general e voltei à mesa, onde Marina me observava com os olhos marejados, sem entender, mas pressentindo que algo muito maior do que uma piada havia acabado de acontecer. Naquela noite, o jantar terminou cedo. As luzes ainda estavam acesas quando eu deixei o salão. Caminhei até o carro, o som dos meus próprios passos me acompanhando como um eco distante de tantos outros lugares. No bolso, o bilhete de convite do casamento, amassado, lembrava-me do motivo pelo qual eu tinha ido, por amor. Mas agora, algo havia sido reaberto, e eu sabia que o passado que escondi por tanto tempo acabara de ser exposto à luz. E o nome que eu pensei ter deixado para trás, Fênix Negra, voltara a respirar. Eu voltei para casa naquela noite sem ligar o rádio do carro. O som do motor foi o suficiente para preencher o vazio entre o jantar e o que eu sentia. Não era raiva. Nunca foi. Era algo mais contido, quase tático, como o silêncio que antecede uma missão. Eu sabia o que aquele olhar do general significava. Eu já tinha visto o mesmo em rostos cobertos de poeira e sangue, em hangares abafados onde o cheiro de querosene se misturava ao de adrenalina. Era o olhar de quem reconhece um código que não deveria existir fora de relatórios confidenciais. E ele me havia chamado por aquele nome. O nome que eu jurei enterrar. Em casa, tirei os sapatos, deixei o vestido pendurado na cadeira e sentei na beira da cama. A tatuagem nas costas ardia, como se o toque do olhar dele tivesse despertado uma lembrança física. Passei os dedos sobre as coordenadas e lembrei exatamente o ponto que elas marcavam. Uma pista improvisada no deserto, onde o calor do chão era tão intenso que derretia a sola das botas. Lá, em 2017, a Força Aérea Brasileira havia participado, sob comando conjunto com aliados, de uma missão de evacuação médica após um ataque surpresa. Naquele dia, 8 vidas foram salvas. 3 morreram no trajeto, e eu fui a última a sair do helicóptero, segurando o corpo de um tenente norte-americano que implorou, no último suspiro, para eu não deixá-lo morrer sozinho. Depois disso, a imprensa nunca soube. O relatório foi arquivado, e meu nome substituído por um código. Fênix Negra. Eu nunca contei essa história a ninguém, nem a minha mãe, nem a Marina, muito menos aos amigos que achavam que servir na Força Aérea era sinônimo de secretária de gabinete. E talvez por isso o comentário do padrinho naquela noite tenha sido mais simbólico do que ofensivo. Ele representava tudo o que o mundo via em mim. Uma mulher que um dia usou uniforme, mas que não se encaixava mais em lugar algum. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo. Era Marina. Madrinha, eu nem sei o que dizer sobre ontem. Meu sogro ficou estranho, sabe? Ele mandou o pai do Léo me pedir seu número. Ela hesitou. Ele disse que queria te ver de novo. Que tinha perguntas. Eu respondi que estava bem, que não havia motivo para preocupação, mas dentro de mim algo se moveu, uma sensação de que aquele homem sabia mais do que demonstrava. Fui trabalhar como de costume. Desde que deixei a Força Aérea, abri uma pequena empresa de consultoria em segurança aérea e gestão de crises. Ironicamente, ensinando civis a reagirem a situações que eu já vivi no limite da sobrevivência. O escritório era pequeno, mas arrumado, e o ritmo previsível das planilhas me trazia uma paz que eu fingia ser suficiente. Mas naquele dia nada parecia normal. Durante o almoço, minha secretária entrou na sala. Tem um senhor pedindo para falar com a senhora. Disse que é urgente. Eu já sabia. O general estava parado na recepção, impecável em um terno cinza, o mesmo olhar firme da noite anterior. Cumprimentei-o e o levei para a sala de reuniões. Ele esperou a porta fechar para falar. Perdoe-me pela abordagem de ontem. Foi inapropriada, mas eu precisei confirmar. Sentei-me diante dele, mantendo o tom profissional. Não há nada a confirmar, senhor.
Eu sou apenas uma ex-oficial. Aquele codinome não existe. Ele me olhou por um instante que pareceu longo demais. Não existe nos papéis, coronel. Mas alguns de nós lembramos. Aquela operação em 2017? Você tirou minha equipe de lá. Eu era o comandante de suporte logístico da base avançada. O helicóptero de resgate só pousou porque alguém fez um cálculo maluco de pressão e altitude em menos de 40 segundos. Eu nunca soube o nome da piloto. Senti o ar rarefazer-se. O passado me alcançava de novo, sem pedir permissão. Não era só eu, respondi. Tínhamos uma equipe inteira. Ele balançou a cabeça. Talvez, mas só uma tatuagem assim poderia carregar aquelas coordenadas. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era um tipo de respeito que só quem já ouviu tiros entende. Ele contou que, depois daquela missão, o relatório foi selado. A imprensa recebeu uma versão simplificada. Falha mecânica. Resgate de rotina. Mas dentro da base, o nome Fênix Negra circulou como uma lenda. Você virou uma história de moral, disse ele. De resistência. Muitos duvidaram que fosse real. Eu não duvido mais. A conversa terminou sem promessas nem trocas de contato. Quando ele se levantou, apenas disse: alguns de nós ainda lembram o que é servir de verdade. Se precisar de algo, me procure. E saiu. Fiquei ali parada, sozinha, olhando para os papéis sobre a mesa, orçamentos, contratos, diagramas, e percebi como tudo parecia pequeno. O mundo civil me exigia gentilezas, aparências, sorrisos calculados. O militar me havia exigido coragem, sacrifício e uma capacidade inumana de suportar o medo. Eu tinha sobrevivido ao deserto, ao fogo, ao caos, mas não à banalidade. Naquela noite, voltei a olhar fotos antigas guardadas em uma caixa de metal. Rostos que o tempo apagou, aviões que já não existem. Encontrei uma carta manuscrita de um mecânico que morreu 3 dias depois de escrever. Se sairmos vivos, pago o café. Se não, você escolhe o lugar do brinde. Eu nunca recebi aquele café, mas nunca deixei de lembrar do gosto amargo das promessas feitas em silêncio. As redes sociais começaram a pipocar discretamente na manhã seguinte. Alguém havia postado um trecho do jantar, o momento em que o general me chamava de Senhora Fênix Negra. O vídeo, feito por um convidado curioso, mostrava apenas minha expressão calma e o rosto dele, sério, respeitoso. A legenda era simples: a mulher que calou um general. Eu não sabia se ria ou chorava. O vídeo somou centenas de compartilhamentos em poucas horas. Alguns acharam que era montagem, outros perguntavam quem era a mulher da tatuagem. Eu ignorei tudo. Fingi que não me afetava, mas algo dentro de mim acordava, como o ronco distante de motores que não se ouvem há anos. Marina me ligou de novo, aflita. Madrinha, o vídeo tá rodando por toda parte. O Léo tá irritado, o pai dele não fala com a imprensa e o padrinho sumiu. Eles estão dizendo que você é uma ex-agente, uma heroína. É verdade? Eu respirei fundo. O que importa é que ninguém mais vai rir. Naquela noite, quando o telefone tocou pela 3ª vez, deixei tocar. O silêncio era minha resposta. Eu aprendi cedo que a força de um soldado não está em quantas batalhas vence, mas nas que escolhe não lutar. Abri a janela. A cidade dormia, indiferente. O vento trouxe o cheiro de chuva e me lembrei do deserto, do calor e da poeira, do ruído dos rotores e das vozes que gritavam coordenadas enquanto o mundo desabava. Por um instante, senti saudade do perigo. Não porque era nobre, mas porque lá eu sabia quem eu era. Agora, aqui, eu era apenas um eco. Uma mulher com uma tatuagem que as pessoas transformaram em símbolo sem entender a dor que ela representava. E talvez, pensei, era hora de voltar a escrever a minha própria versão da história. Afinal, quando uma fênix desperta, o silêncio é apenas o início do voo. O vídeo ainda circulava quando recebi o e-mail dele. Assunto: precisamos conversar. Era breve, direto, como se viesse de um relatório de campanha. O general assinava com o nome completo e um número de telefone fixo, coisa rara nos dias de hoje. Por um segundo considerei ignorar. Eu já tinha aprendido que qualquer exposição pública de um passado militar atraía curiosos, oportunistas e patriotas de ocasião. Mas alguma coisa naquele tom, na escolha de palavras e na ausência de rodeios, me fez responder.
Concordei em encontrá-lo num café discreto perto da base aérea de Santa Cruz, um lugar antigo, frequentado por veteranos que ainda usavam bonés com brasões apagados pelo tempo. Cheguei pontualmente às 10. Ele já estava lá, de costas para a porta, olhando pela janela. Quando me aproximei, ele se levantou, postura impecável, o mesmo olhar firme da noite do jantar. Nenhum sorriso, apenas um aceno respeitoso. Achei que você não viria, disse ele. Ainda estou tentando entender por que vim, respondi. Ele pediu 2 cafés sem açúcar, como quem já sabia o que eu tomava, e esperou o garçom se afastar antes de falar. Desde o jantar, não consegui parar de pensar naquele símbolo, começou. Aquela tatuagem. Só existia uma pessoa com aquelas coordenadas, e ela desapareceu dos registros há 8 anos. Eu fiquei em silêncio. Ele prosseguiu. Você sumiu, capitã. Ninguém sabia se tinha deixado o país, se tinha morrido, se tinha se apagado. E agora reaparece, num jantar de família, como se nada tivesse acontecido. Foi o que eu fiz, general. Me apaguei. Ele franziu o senho, como quem tenta decifrar um enigma. Ninguém some assim. Você sabe demais. Fez demais. Por que desapareceu? Olhei para fora, para o céu nublado, e respondi baixo. Porque o heroísmo tem prazo de validade. E o silêncio é o único uniforme que não pesa. Ele não insistiu. Bebeu o café devagar, em silêncio. Depois abriu a pasta de couro que trazia consigo e tirou um envelope pardo. Empurrou-o na minha direção. Reconhecimento pendente, dizia o selo. A operação em Jeddah foi desclassificada. Vão divulgar um relatório público no próximo trimestre. Seu nome está lá, Fênix Negra. Querendo ou não, isso vai sair. Por um instante o tempo parou. Aquele nome, que até então só existia em relatórios confidenciais e sussurros de corredor, agora seria público. Eu fechei os olhos. Respirei fundo. Não quero ser símbolo de nada, murmurei. Já tem gente demais transformando dor em bandeira. Não se trata de fama, respondeu ele. Trata-se de verdade e de honra. Ficamos um tempo sem falar. O barulho dos talheres, o som de vozes distantes, o aroma do café queimado. Tudo parecia distante, irrelevante, até que ele me contou o que realmente o motivava. Aquele piloto que você tirou do helicóptero era meu sobrinho. Ninguém sabia que ele estava em missão. Ele sobreviveu graças a você. As palavras caíram pesadas. O mundo à minha volta se estreitou. Eu me lembrava dele, o rapaz com o braço ferido, o olhar assustado, a respiração irregular. Eu o arrastei para fora antes da explosão, sem saber quem era. Ele sobreviveu? Perguntei. O general assentiu, os olhos marejados. Sim, voltou para casa com sequelas, mas vivo. Está na Suécia agora, reabilitado. Disse que quando ouviu falar da Fênix Negra, jurou que encontraria você um dia, e agora sabe que te achou. Fiquei em silêncio. Nenhuma medalha, nenhuma homenagem, nenhum elogio tinha o peso daquela frase. Salvar alguém sem saber o nome, ser lembrada anos depois, não como heroína, mas como um eco. Por que está me dizendo isso agora? Perguntei. Ele respondeu sem hesitar. Porque a história vai ser contada com ou sem você, e prefiro que seja por você. Do contrário, vão transformar tudo em espetáculo. Vão inventar o que não sabem. E o que era coragem vai virar roteiro barato. Deixei o envelope sobre a mesa. Não sei se quero reviver isso, confessei. Já foi difícil o suficiente enterrar. Ele pousou a mão sobre a mesa, sem tocar em mim, apenas firme. Mas não está enterrado. Está apenas esperando o momento certo para renascer. Saí do café com a cabeça latejando. O ar parecia mais pesado, e o som dos aviões ao longe soava como uma lembrança. No estacionamento, vi um grupo de cadetes rindo, uniformes limpos, botas novas. Por um segundo, invejei a inocência deles. Aquela fase em que tudo ainda é idealismo, em que a farda parece escudo contra o mundo. De volta ao carro, liguei o celular. 23 notificações. Comentários sobre o vídeo, pedidos de entrevista, convites para programas de televisão. Recusei todos. A última mensagem era de Marina. Madrinha, estão dizendo que você foi heroína de guerra. É verdade? Eu devia ter te defendido naquele jantar. Me perdoa. Eu quase respondi.
Quase. Mas fechei o telefone e fiquei olhando o reflexo do meu rosto no espelho retrovisor. Não era a mulher que serviu em bases longínquas. Era outra. Mais velha, mais calma. Talvez mais perigosa. Eu aprendi a sobreviver sem precisar explicar. Nos dias seguintes, as coisas tomaram proporções que eu não podia controlar. Portais de notícias começaram a publicar matérias vagas sobre uma ex-oficial com codinome Fênix Negra. Uns diziam que eu havia liderado um resgate sob fogo inimigo, outros que fora parte de uma missão de inteligência. As versões se multiplicavam, cada uma mais absurda que a anterior. Ninguém sabia o que era verdade, e eu não confirmava nem negava. O general me ligou uma semana depois. Você precisa se preparar. O exército vai tentar controlar a narrativa, mas o reconhecimento vem de cima. Haverá uma cerimônia discreta. Convidados restritos. Eu gostaria que fosse. Pensei em recusar, mas algo em mim, talvez orgulho, talvez dever, aceitou. Estarei lá. Na noite anterior à cerimônia, não consegui dormir. Caminhei pela sala escura, a luz da cidade filtrando pelas cortinas. O som do vento contra as janelas me lembrava das noites no deserto, quando cada rajada parecia trazer notícias de casa. Peguei o uniforme que guardei todos esses anos. Ainda servia, com pequenas adaptações. Passei os dedos pelo tecido gasto. Senti o peso simbólico de cada costura. A farda era como uma segunda pele, rígida, exigente, mas justa. Quando o dia amanheceu, vestia pela primeira vez em quase uma década. O espelho devolveu uma versão de mim que eu havia esquecido. Ombros retos, olhar direto, expressão neutra. A mulher que o mundo civil nunca conheceu. A cerimônia foi curta, sem imprensa. Apenas militares de alta patente, alguns veteranos e poucas testemunhas. O general me esperava à frente, com a postura de sempre. Quando anunciaram o nome Capitã Helena Duarte, codinome Fênix Negra, o som das palmas ecoou como trovão contido. Recebi uma medalha pequena, discreta, e um documento oficial que reconhecia a operação. Nenhum discurso, nenhum exagero. Apenas o essencial. Por bravura em campo e lealdade à força. Quando o evento terminou, o general se aproximou. Agora o nome está limpo. Ninguém pode distorcer o que você fez. Eu sorri. O nome está limpo, mas as marcas continuam. Sempre continuarão. Ele assentiu, sério. É o preço de quem sobrevive. Ao sair, percebi repórteres do lado de fora, tentando capturar imagens. Um deles gritou: Senhora Helena, a senhora é mesmo a Fênix Negra? O que sentiu ao ser reconhecida? Eu apenas respondi: nada que já não tivesse sentido antes. E segui andando. Naquela noite, sentei na varanda com uma xícara de café e deixei o som dos aviões preencher o ar. Não havia mais como voltar ao anonimato, mas também não havia arrependimento. Pela primeira vez em anos eu me sentia inteira, como se o silêncio que carreguei tivesse finalmente cumprido sua função. O olhar do general, no jantar e depois no café, não me perseguia mais. Agora era um lembrete de algo maior, que algumas histórias só ganham sentido quando são testemunhadas, e que, às vezes, é preciso ser vista para continuar invisível da maneira certa. O passado não estava mais enterrado, estava incorporado, e eu, sem perceber, começava a voar de novo. Os dias seguintes à cerimônia foram de uma calma que não se sustentava. Eu fingia rotina, fazia café, revisava relatórios da empresa, respondia a e-mails como se nada tivesse mudado, mas algo em mim vibrava como motor em ponto morto, pronto para acelerar a qualquer instante. O reconhecimento oficial não me trouxe orgulho, trouxe inquietação. Passei anos tentando ser invisível, e de repente meu nome estava novamente em listas, circulares internas, publicações de associações de veteranos. O telefone tocava com convites para palestras, entrevistas, homenagens. Todos queriam a versão heróica. Ninguém queria saber da solidão, do cheiro de metal queimado, do barulho surdo que fica nos ouvidos depois de uma explosão. Recusei tudo, exceto um convite. O general me chamou para um jantar privado, desta vez em sua casa. Disse que queria me apresentar a alguém. Eu hesitei, mas aceitei. Cheguei pontualmente às 19. A casa ficava em um bairro tranquilo, ampla, mas simples, com quadros de campanhas militares nas paredes e o tipo de silêncio respeitoso que se sente em lares de veteranos. A mesa estava posta com discrição. 2 taças, uma garrafa de vinho, pratos de porcelana antiga. O general me recebeu com um aperto de mão firme
e um olhar mais humano do que antes. Ele está lá dentro, disse, indicando o corredor. Quando entrei na sala, vi um homem em cadeira de rodas, cabelos castanhos, cicatriz no rosto. Ele levantou o olhar e sorriu, um sorriso que eu reconheci imediatamente. Capitã Duarte? A voz era mais grave, mas inconfundível. Era o piloto, o sobrinho dele, o soldado que eu havia arrastado do helicóptero em chamas. Por alguns segundos fiquei imóvel, sem saber o que dizer. Ele falou primeiro. Demorei 8 anos para poder te agradecer em pessoa. Não sabia se você ainda existia. Disseram que tinha morrido. Respirei fundo. Em certo sentido, morri mesmo. Mas acho que voltei. Conversamos por horas. Ele contou sobre as cirurgias, as dores, a reabilitação, o exílio voluntário na Suécia. Falou do medo de esquecer o rosto de quem o salvara e de como procurou por mim em listas de desaparecidos, até encontrar a tatuagem no vídeo do jantar. Foi como ver um fantasma que respira, disse. Eu sorri, ainda incrédula, e eu achando que aquele jantar seria só mais uma noite constrangedora. O general trouxe o vinho e nos deixou sozinhos. A conversa foi ficando leve, quase familiar. Ele queria saber de tudo, das missões, das perdas, das noites sem dormir. Você ainda voa? Perguntou. Não, respondi, mas ainda sonho que estou no ar. Ele assentiu, como quem entende o peso invisível da memória. Quando me despedi, ele me entregou uma pequena caixa de madeira. Dentro, uma moeda comemorativa com a inscrição Operation Jeddah 2017. For those who returned. Fizeram só 10 dessas, explicou. A minha é sua. Eu voltei por sua causa. Voltei para casa tarde. O trânsito da cidade parecia distante, como se eu flutuasse sobre ele. A moeda pesava no bolso. Não em gramas, mas em lembranças. Ao chegar, coloquei-a sobre a mesa e fiquei olhando por longos minutos. Pela primeira vez em anos, chorei. Não de tristeza, mas de alívio. Mas o reconhecimento, percebi, tem 2 lados. Na manhã seguinte, uma matéria surgiu em um portal nacional. Heróica capitã brasileira é identificada como Fênix Negra. Conheça a mulher por trás da lenda. A reportagem tinha fotos minhas de uniforme, provavelmente retiradas de arquivos da Força, e até um recorte do vídeo do jantar. O texto romantizava a história, falando de bravura, de patriotismo, de exemplo feminino. Era bonito, mas falso. A heroína ali descrita era uma estátua, não uma mulher. Liguei para o general, irritada. Você falou com a imprensa? Ele negou. Não, alguém vazou. E acredite, isso agora vai crescer. E cresceu. Em 2 dias, recebi centenas de mensagens. Ex-colegas de academia, desconhecidos, jovens militares. Alguns me chamavam de inspiração, outros de farsa. As redes sociais fizeram o que sabem fazer. Transformaram complexidade em espetáculo. Decidi desligar o telefone por 1 semana. Voltei ao silêncio, minha arma mais antiga. Durante esses dias, a solidão foi abrigo e cárcere. Eu saía apenas para correr ao amanhecer, o único horário em que o mundo parecia suportável. Correr sempre foi minha forma de pensar. E foi correndo que percebi que talvez resistir ao reconhecimento fosse mais difícil do que buscá-lo. Numa dessas manhãs, enquanto esticava na praça perto de casa, alguém me abordou. Era uma mulher de farda, tenente, jovem, cabelo preso num coque apertado demais. Desculpe incomodar, senhora. Eu sou a tenente Mirella. Entrei na Força por sua causa. Li sobre a Fênix Negra quando era cadete. Achei que fosse lenda. Ela me olhou com um misto de reverência e timidez. Posso só apertar sua mão? O gesto simples me desarmou. Apertei sua mão e disse, não seja eu, seja melhor. Ela sorriu, emocionada, e foi embora. Voltei para casa com o coração dividido. Uma parte de mim queria voltar a desaparecer. Outra entendia que talvez aquela história não fosse só minha. Talvez, sem perceber, eu tivesse se tornado o espelho que outras mulheres precisavam para se enxergar. E por mais desconfortável que fosse, fugir disso seria covardia. Naquela noite, recebi outra ligação do general. Estão organizando uma homenagem oficial. Não dá para adiar mais. Querem que você fale. Só algumas palavras. Tentei recusar, mas ele foi categórico. Você não precisa falar por eles. Fale por quem ainda serve. O evento foi marcado para o auditório da Força Aérea.
uma semana depois. O local onde eu havia me formado. Quando cheguei, o estacionamento já estava cheio. Uniformes azuis por todos os lados, flashes discretos de câmeras, jornalistas tentando driblar as restrições. O general me esperava na entrada. Não se preocupe com a imprensa. Foque nos que estão lá dentro. Entrei. A plateia se levantou. Vi rostos jovens, ansiosos, e alguns antigos, familiares. No palco, o brasão da força reluzia sob as luzes. O mestre de cerimônias anunciou meu nome, e o silêncio caiu. Caminhei até o microfone. Por um momento, as palavras me faltaram. Eu pensei em tudo o que poderia dizer, sobre o preço da lealdade, o fardo do heroísmo, o esquecimento, o machismo que me isolou quando eu ainda servia, mas nada parecia caber. Então falei o que realmente importava. Não existe glória em sobreviver. Existe dever. E o dever não termina quando o uniforme é guardado. Fiz uma pausa. A Fênix Negra não é uma pessoa. É um lembrete de que o fogo destrói, mas também purifica. E que, às vezes, renascer dói mais do que cair. O auditório permaneceu em silêncio por alguns segundos, antes de explodir em aplausos. Eu não chorei, mas senti a garganta apertar. Entre os presentes, vi o general, imóvel, o olhar firme e orgulhoso. E vi também a tenente Mirella, na última fileira, sorrindo. Depois do evento, enquanto cumprimentava alguns oficiais, uma mulher se aproximou discretamente. Sou da assessoria de imprensa do Ministério da Defesa, disse. Queremos publicar sua história no portal oficial. Respondi com calma. Não publiquem a minha história. Publiquem a das outras que ainda estão servindo e não são ouvidas. Ela assentiu, talvez sem entender, e se afastou. Quando voltei para casa naquela noite, deixei a farda sobre a cadeira e sentei no chão, descalça. O som distante dos aviões passava como uma lembrança boa. Peguei a moeda que o piloto me dera e a segurei na mão fechada. Pela primeira vez, o reconhecimento não doía. Eu sabia que aquele seria o início de uma nova fase. Não mais a do silêncio protetor, mas a da palavra que pode construir. A Fênix Negra deixava de ser um segredo para virar história. E histórias, uma vez contadas, não podem ser apagadas. O general tinha razão. O passado não estava enterrado. Ele apenas esperava o momento certo para renascer. Durante semanas, depois da homenagem, minha vida pareceu se dividir em dois tempos. O presente, feito de telefonemas, entrevistas que recusei, convites para eventos que não compareci, e o passado, que voltou a se projetar em flashes nítidos sempre que o silêncio da casa se alongava demais. A cada noite, quando o barulho da cidade diminuía, eu me via de novo dentro daquele helicóptero, as hélices cortando o ar carregado de fumaça e areia, o rádio estourando com vozes desencontradas. Às vezes acordava antes de pousar, outras ouvia o estampido final e o fogo engolindo tudo. Era como se a medalha que repousava no criado mudo fosse também um detonador de lembranças. Eu tentei ocupar a mente com trabalho. A empresa começou a receber mais contratos. Gente que queria aprender com a Fênix Negra, como se disciplina e sangue frio fossem produtos que se vendem por hora. Aceitei poucos projetos, apenas os técnicos, mas era impossível escapar da curiosidade. Em cada reunião, alguém inevitavelmente perguntava: é verdade mesmo o que aconteceu lá? Eu respondia sempre da mesma forma. A verdade nunca cabe num relatório. Numa tarde de terça-feira, recebi uma visita inesperada. Era o general. Ele parecia mais cansado, os ombros ligeiramente curvados, mas os olhos mantinham aquele brilho de quem já viu o limite, e voltou para contar. Posso entrar? Perguntou. Fiz um sinal afirmativo. Sentou-se à mesa e tirou do bolso um envelope dobrado. Há algo que você precisa ver antes que saia nos jornais. O papel amarelado trazia carimbos oficiais, trechos riscados, datas e nomes parciais. Era a versão desclassificada da Operação Jeddah. Li devagar, linha por linha. O texto descrevia a emboscada, o helicóptero atingido, o colapso do sistema de navegação, a evacuação improvisada. Até aí, nada novo. Mas então vieram os parágrafos que nunca haviam chegado até mim. A oficial responsável pela missão contrariou ordens diretas de retirada e retornou à zona de impacto para resgatar pessoal não listado. Mais adiante, a ação evitou a morte de pelo menos 7 militares, incluindo 2 estrangeiros.
A operação foi mantida em sigilo devido a falhas de comando que resultaram em perda de equipamentos e informações. Quando terminei de ler, minhas mãos tremiam. Eles esconderam isso, murmurei. O general assentiu. Esconderam porque admitir significava expor a negligência de quem mandou você embora sem suporte. Você nunca foi esquecida, Helena. Foi silenciada. A palavra ecoou. Silenciada. Era isso o que eu tinha sido desde o momento em que voltei ao país. Ferida, mas viva. O relatório era mais do que um documento. Era a confirmação de que minha saída da força não foi voluntária. Foi conveniente para quem precisava de uma culpada. Eu fechei os olhos, tentando conter a vertigem. Eles me tiraram para preservar a própria imagem, sussurrei, e me deixaram acreditando que foi escolha minha. O general manteve o tom sereno. Você sabe como funciona. Lealdade institucional, política interna. O país precisava de silêncio naquela época. Agora precisa de memória. Ele levantou-se, pronto para ir embora, mas antes acrescentou. Se quiser, posso te colocar em contato com a comissão de honra. Eles querem reabrir os casos das mulheres que serviram em operações conjuntas e nunca foram reconhecidas. A sua história pode abrir essa porta. A proposta me perseguiu pelos dias seguintes. Parte de mim queria deixar tudo no passado. Outra parte, a parte que sobreviveu às madrugadas em território inimigo, sabia que fugir não era mais opção. Naquela mesma semana, aceitei o contato. A reunião com a comissão foi marcada em Brasília, num prédio anódino do ministério, cheio de corredores frios e relógios que pareciam atrasados de propósito. Eu me sentei diante de uma mesa comprida, com 5 oficiais de diferentes patentes. À minha frente, pilhas de documentos e um gravador. O presidente abriu a sessão. Capitã Helena Duarte, a senhora está aqui para relatar, sob confidencialidade, os eventos da operação de 2017. Nosso objetivo é corrigir os registros e avaliar possíveis reparações. Por horas, recontei o que havia tentado esquecer. Falei do calor, da areia cortando o rosto, das ordens contraditórias, do rádio que falhava, do momento em que decidi voltar para buscar os feridos mesmo sem cobertura. Falei da sensação física do medo, da culpa, da perda. Não chorei, apenas contei. Ao final, um dos coronéis me perguntou: por que voltou? Por que arriscou tudo? Pensei por um instante. Porque ninguém me ensinou a abandonar, nem território, nem pessoas. Saí da reunião com a garganta seca e a certeza de que havia atravessado um portal invisível, de volta para a versão de mim mesma que nunca desistia. Nos meses seguintes, a comissão reabriu outros processos. Mulheres de várias épocas começaram a aparecer, algumas já aposentadas, outras ainda na ativa, todas com histórias parecidas. Missões omitidas, condecorações negadas, relatórios truncados. Eu participei de cada audiência, às vezes como testemunha, às vezes apenas como presença simbólica, e percebi que minha história, antes isolada, fazia parte de uma estrutura inteira de apagamentos. Foi nesse período que recebi uma carta inesperada. O remetente era uma velha conhecida, a coronel aposentada Lúcia Ferreira, que havia sido minha instrutora na academia. O envelope trazia apenas 2 folhas, uma carta e uma fotografia antiga. Nela, eu aparecia com 23 anos, suada e orgulhosa, segurando o diploma da formação de piloto. Atrás, a caligrafia firme dela. Nunca deixe que te resumam a uma lenda. Lendas não mudam nada. Pessoas mudam. A carta me fez chorar. Não por nostalgia, mas por reconhecimento. Era a lembrança de quem eu tinha sido antes que o silêncio se tornasse uniforme. Pouco tempo depois, o general me procurou novamente. A comissão aprovou a recomendação. O relatório será corrigido oficialmente. Seu retorno à ativa foi sugerido, se quiser. Eu ri, cansada. Voltar? Depois de tudo? Ele sorriu de leve. Talvez não para servir, mas para ensinar. A força precisa de vozes como a sua. A proposta me assustou e me encheu de propósito ao mesmo tempo. Aceitei dar uma palestra experimental na academia, apenas para os cadetes. No dia marcado, entrei no auditório vestida de civil. O silêncio foi imediato. Reconheciam o nome, não o rosto. Falei por quase 1 hora. Não sobre bravura, mas sobre falha, medo, desobediência necessária. Contei o que nunca havia sido dito nos manuais, que liderança não é gritar ordens, é ser o último a sair. Quando terminei,
Um rapaz levantou a mão e perguntou: Capitã, se pudesse mudar alguma coisa, mudaria? Pensei. Talvez tivesse aprendido mais cedo que coragem e solidão andam juntas, e que o verdadeiro inimigo, às vezes, é o esquecimento. O auditório permaneceu em silêncio. Aquele tipo de silêncio que pesa, mas não oprime. Quando saí, percebi que alguns cadetes me seguiam com o olhar, não de idolatria, mas de entendimento. Isso bastava. Voltei para casa exausta, porém leve. O passado, antes uma ferida, agora era cicatriz, visível, mas encerrada. Sentei na varanda, olhando o entardecer. O céu tingia-se do mesmo azul profundo que eu via antes das missões. Ali, percebi o quanto havia carregado sozinha e o quanto aquele peso, enfim, começava a se distribuir em outras mãos. O telefone tocou. Era Marina, minha afilhada. Madrinha, desculpa aparecer assim de novo, mas o pai do Léo quer te ver. Disse que precisa te agradecer pessoalmente. Ele falou que o senhor dele, o general, contou tudo. Suspirei. O passado aparentemente não queria apenas ser lembrado, queria ser compreendido. Naquele momento, entendi que a verdadeira missão não era resgatar corpos em zonas de guerra, mas memórias em zonas de silêncio. O que ninguém sabia sobre mim agora não importava mais. O que importava era o que faríamos com o que finalmente havia sido revelado. E assim, entre o peso da lembrança e a leveza do reconhecimento, percebi que a Fênix Negra não era só um nome de guerra. Era um aviso. Toda vez que tentassem apagar uma mulher na história, uma de nós renasceria das cinzas. Quando a poeira das audiências se assentou, restou um vazio que não se preencheu com aplausos nem com relatórios corrigidos. Eu voltei a ter noites calmas, mas não inteiramente quietas. Às vezes, o som distante de um helicóptero ainda me fazia levantar os olhos como quem procura uma ordem invisível. Era instinto, não saudade. Eu havia passado metade da vida aprendendo a reagir, e a outra metade tentando desaprender. Agora, livre de sigilos e segredos, eu podia falar. Mas cada vez que alguém me chamava de heroína, uma parte de mim se retraía. Heróis não dormem com medo de fechar os olhos. Minha rotina era simples. As manhãs começavam com o café preto e o jornal. Eu lia as manchetes sobre política, economia, e pulava qualquer coisa que tivesse meu nome. Depois ia até o escritório, revisava planilhas e relatórios técnicos, enquanto uma pequena bandeira da força, emoldurada na parede, me observava como uma lembrança disciplinada. Os dias se repetiam como se o tempo tivesse se alinhado outra vez, até que um e-mail, vindo de um endereço que eu não reconhecia, quebrou o padrão. Assunto: ainda lembra do som do vento em Jeddah? Não havia assinatura, apenas um arquivo anexado, uma gravação curta, de poucos segundos. Eu hesitei antes de abrir, mas a curiosidade venceu. Ao dar play, ouvi o som de hélices girando, depois uma voz masculina rouca dizendo em inglês: "We're coming home." Depois, silêncio. O áudio terminava ali, cortado de forma abrupta. Passei o resto do dia tentando entender de onde aquilo vinha. Talvez fosse o piloto, talvez alguém que encontrou uma cópia de registros antigos. Mas uma sensação incômoda cresceu dentro de mim. Aquele home parecia menos geográfico e mais espiritual, como se alguém dissesse que o passado estava voltando para buscar o que ficou pendente. No dia seguinte, encontrei o general em uma cerimônia discreta na base. Ele percebeu meu semblante e perguntou: "Aconteceu algo?" Entreguei-lhe o telefone com a mensagem. Ele ouviu o áudio e ficou em silêncio por um momento. "É uma das transmissões originais da missão. Alguém ainda guarda isso?" Olhou-me com gravidade. "Helena, há coisas que deveriam ter sido apagadas. Se estão ressurgindo, é porque alguém quer reviver o episódio. Tome cuidado." Cuidado. Uma palavra que eu nunca soube aplicar a mim mesma. De volta ao carro, repetia baixinho, como quem testa um idioma esquecido. À noite, enquanto lavava a louça, percebi que minha mão tremia. Não era medo, era exaustão. Quantos anos mais o passado ainda exigiria tributo? Nos dias seguintes, comecei a receber mensagens de desconhecidos. Jovens cadetes, mulheres da ativa, estudantes, gente que dizia ter se inspirado na minha história. Muitos compartilhavam relatos de assédio, isolamento, abusos velados dentro das corporações. Eu lia cada mensagem com um nó no peito. Percebi que minha visibilidade, antes um fardo, começava a funcionar como abrigo para outros.
Eu me tornara um ponto de convergência entre o silêncio e a necessidade de falar. Decidi responder a alguns. Comecei a escrever longos e-mails à noite, de forma anônima, usando um endereço secundário. Não era consolo que eu oferecia, era estratégia. Eu ensinava como registrar denúncias, como se proteger dentro do sistema, como reunir provas sem chamar atenção. Tudo o que aprendi, não nos manuais de conduta, mas nas trincheiras. Aos poucos, percebi que havia formado uma pequena rede, mulheres que se apoiavam discretamente, que trocavam informações, que começaram a se chamar entre si de as renascidas. Eu sorria ao ler. Foi nessa mesma época que comecei a frequentar sessões com um psicólogo militar aposentado. O general havia insistido, dizendo que ninguém sai ileso do tipo de guerra que travamos, mesmo quando as feridas não sangram. No começo fui relutante. Achei que seria mais um desfile de perguntas banais sobre trauma e superação. Mas na segunda sessão, o homem, um capitão de olhos calmos e voz rouca, me perguntou algo que ninguém jamais ousou. Você realmente quer se curar ou só quer entender o que te manteve viva? A pergunta me atravessou como uma rajada. Eu não soube responder. Voltei na semana seguinte e nas outras depois. Falamos sobre disciplina, sobre culpa, sobre a dificuldade de se permitir ser vulnerável depois de anos mandando e obedecendo. Descobri que o que me mantinha acordada não era o medo, mas o hábito de estar pronta. No quartel, a prontidão é virtude. Na vida civil, é prisão. Comecei a escrever um diário, não como confissão, mas como tática. Nele, registrava tudo o que lembrava. Os cheiros, os sons, os nomes. Recriei as cenas em detalhes, como quem reconstrói um acidente para descobrir onde o erro começou. Cada linha era uma pequena exumação. Às vezes, parava no meio de uma frase e precisava caminhar pela casa para não chorar. Outras vezes, escrevia até o amanhecer e sentia o corpo leve, como depois de um voo. Foi nesse diário que comecei a notar o padrão das minhas lembranças. Sempre havia um momento em que eu ficava sozinha. No campo, no hangar, na base, até mesmo na vida civil. A solidão era a única constante, e percebi que ela não era consequência. Era escolha. Eu me escondia do mundo porque o mundo nunca soube o que fazer com mulheres que voltam da guerra. O general me ligou certa noite. Estão organizando um painel sobre liderança feminina em missões internacionais. Querem você como convidada de honra. Eu ri, sem humor. Liderança feminina? Agora virou moda. Ele respondeu, não é sobre moda. É sobre legado. Aceitei. No dia do evento, o auditório estava cheio. Fardas impecáveis, jornalistas, estudantes. Eu falei pouco, mas o suficiente. Disse que a bravura não é exclusividade de gênero, mas que o esquecimento sempre teve endereço certo. Contei que a ferida mais profunda de um soldado não é a física, mas a moral, aquela que nasce quando a verdade é classificada como segredo. O público ficou em silêncio. Depois, uma salva de palmas contida, respeitosa. Após o painel, uma jovem me esperou do lado de fora. Senhora, meu pai serviu com a senhora em 2017. Ele morreu naquela operação. Só queria dizer obrigada por ter voltado por ele. Ela me entregou um pingente com o brasão da unidade. Ele sempre dizia que se um dia me acontecesse algo, era para eu lembrar que ainda há quem volte para buscar os outros. Aquele pequeno objeto pesou mais do que qualquer medalha. Eu o coloquei no pescoço e disse apenas, seu pai foi um dos bons. Nos dias seguintes, continuei escrevendo no diário. Anotei sobre o pingente, sobre o psicólogo, sobre as mulheres da rede, sobre a menina do painel. Notei que a ferida invisível de que todos falavam não era um buraco, mas uma ponte. Por ela, passavam os ecos do que fui e do que ainda podia ser. Certa noite, enquanto escrevia, o som de um helicóptero cortou o céu. Fechei os olhos e contei os segundos entre as rotações. Ritmo exato de um modelo que eu conhecia de cor. Senti vontade de rir. Ainda estou pronta, pensei, mas agora não preciso mais estar. Na manhã seguinte, liguei para o psicólogo e disse que não voltaria. Já entendi o que me manteve viva, falei. Ele perguntou, o que foi? Respondi, a crença de que ainda havia alguém para voltar. Agora sei que essa pessoa sou eu.
Desliguei e fiquei em silêncio por alguns minutos. Olhei para a farda dobrada, para a medalha, para o pingente. Nenhum deles definia mais quem eu era. A ferida estava lá, sim, mas não doía. Era como uma cicatriz sob a roupa, parte da pele, parte da história. Mais tarde, caminhei até o terraço e vi a cidade lá embaixo. O vento batia forte, e por um instante, senti o mesmo impulso de antes das decolagens, o frio na barriga que antecede o desconhecido. E percebi com um sorriso pequeno que o passado não era um inimigo. Era um manual que, finalmente, eu sabia ler sem medo. Ali, com o vento cortando o rosto e o barulho distante da vida seguindo seu curso, entendi o que o general quis dizer meses antes. É o preço de quem sobrevive. Eu paguei esse preço. E, ao contrário do que dizem, não saí ilesa. Saí inteira. Naquela noite de sábado, meses depois de tudo, eu fui convidada para um jantar de confraternização na base aérea onde comecei minha carreira. Era uma cerimônia de encerramento de turma, o tipo de evento que costumava me deixar desconfortável, mas o general insistiu. Você precisa fechar o ciclo, ele disse ao telefone, com aquela voz que ainda carregava comando mesmo quando soava gentil. Eu sabia que ele estava certo. Havia algo pendente entre mim e aquele lugar. Algo que nenhuma medalha nem reconhecimento público tinham resolvido. Aceitei o convite. A base estava iluminada, as bandeiras tremulando sob o vento noturno. O pátio cheirava a querosene e grama recém-cortada, e aquele odor familiar me atravessou como lembrança. Dentro do hangar principal, as mesas estavam dispostas em fileiras longas, decoradas com flores azuis e brancas. Oficiais jovens e veteranos se misturavam entre risos, taças e uniformes impecáveis. Por um instante, senti-me deslocada, como um fantasma que volta ao campo onde caiu apenas para descobrir que o mundo continuou. O general me recebeu à entrada com um aperto de mão e um sorriso discreto. Ainda de pé, Fênix? Brincou. De pé e sem asas, respondi. Ele riu e me conduziu até a mesa principal, onde estavam alguns instrutores, velhos conhecidos, e, para minha surpresa, o piloto, o homem que um dia eu salvei. Ele se levantou ao me ver, ainda de muletas, mas firme. Capitã, disse, num tom de respeito que não exigia farda. Eu o abracei, e naquele gesto senti que o passado, enfim, se tornava concreto. Durante o jantar, os discursos começaram. Falaram sobre tradição, disciplina, o papel da força no cenário internacional. Eu ouvi tudo em silêncio, com as mãos cruzadas sobre o colo. Até que o general pediu a palavra. Levantou-se devagar, ajustou o microfone e olhou para o público. O burburinho cessou. Senhores, senhoras, começou. Há momentos em que a história não cabe nos livros, ela se escreve nas pessoas. O olhar dele se voltou para mim. Entre nós está alguém que carregou por anos o peso do anonimato, que fez o que era certo quando ninguém estava olhando, e que, ao ser redescoberta, nos lembrou do que significa servir. Ele fez uma pausa. Capitã Helena Duarte, a Fênix Negra. Um murmúrio atravessou o salão, seguido por um silêncio que pareceu se estender por minutos. Eu senti todos os olhos sobre mim, curiosos, respeitosos, talvez admirados. O general ergueu a taça. Um brinde, senhores. Aqueles que ardem e renascem sem alarde. As taças se ergueram. O som dos cristais se chocando ecoou pelo hangar, e por um segundo, o ruído me fez lembrar o estalo seco de munições, o tilintar do metal antes do caos. Respirei fundo, sustentando o olhar do general, e levantei a minha taça também. Mas o brinde não foi apenas um gesto cerimonial. Ele marcou o ponto exato em que a verdade deixou de ser sussurro. Quando os aplausos cessaram, o piloto pediu a palavra. Posso? O general assentiu. Ele apoiou-se nas muletas, posicionou-se diante do microfone e olhou em minha direção. Há 8 anos, eu a vi caminhar de volta para o inferno por pessoas que ela nem conhecia. Ela não hesitou, não perguntou quem eram, apenas voltou. E por causa disso, estou aqui. A voz dele vacilou por um instante, mas se firmou. Durante muito tempo eu vivi com culpa. Achava que a coragem dela tinha custado caro demais. Hoje entendo que foi o preço da vida.
E é hora de pagar essa dívida com o único pagamento possível. Verdade. O salão inteiro permaneceu mudo. Eu sentia meu coração bater no ritmo dos motores que um dia guiei. Compassado, contido, mas pronto para reagir. O piloto continuou. Não deixem que apaguem pessoas como ela, porque quando o esquecimento se instala, morremos todos um pouco. Ele fez uma pausa e, olhando-me nos olhos, concluiu. Capitã, o céu ainda é seu. Obrigado por ter voltado. Eu tentei sorrir, mas as lágrimas vieram antes. O general se aproximou e, num gesto que jamais esquecerei, pousou a mão em meu ombro. Agora todos sabem, sussurrou. Depois do brinde, muitos se aproximaram. Alguns pediram fotos, outros apenas apertaram minha mão em silêncio. A maioria dizia frases parecidas. É uma honra. A senhora nos representa. Minha filha quer ser como você. Mas o que me marcou foi o olhar de uma jovem cadete, talvez com pouco mais de 20 anos, que segurou minha mão e disse: Obrigada por mostrar que é possível voltar inteira. Eu apenas respondi: Ninguém volta inteira. A gente aprende a viver com as partes que sobram. Ela assentiu, emocionada, como quem entende o idioma das cicatrizes. Quando a cerimônia terminou, o general me chamou até uma pequena sala lateral, onde guardavam fotografias antigas. Há algo que quero te mostrar. Na parede, uma imagem ampliada mostrava uma formação de helicópteros sobrevoando o deserto. Ele apontou para um deles. Esse era o seu, não era? Assenti. Colocamos essa foto aqui hoje. Era justo. Ninguém precisa mais fingir que não sabe. Olhei para a imagem por longos segundos. Lembrei do calor, do cheiro de combustível, das vozes misturadas ao som do vento. A lembrança não doía mais. Era apenas um retrato do que fui, e talvez ainda fosse. Antes de sairmos, o general me entregou um envelope pardo, selado. Não é oficial. São relatórios antigos, cópias pessoais que guardei. Não deviam existir, mas existem. São testemunhos de gente que você salvou. Em casa, abri o envelope sobre a mesa. Dentro, havia 10 cartas, escritas à mão, em diferentes idiomas. Algumas com caligrafias trêmulas, outras firmes. Li uma a uma. Uma delas, de um soldado canadense, dizia: Nunca conheci seu rosto. Só vi as asas no seu braço e o fogo atrás de você. Obrigado por ter voltado. Guardei todas dentro do diário. Elas completavam o que o reconhecimento oficial jamais alcançaria. O sentido íntimo de ter feito algo que valia o risco. Nos dias seguintes, o vídeo do brinde começou a circular discretamente nas redes. Alguém o filmara e postara com a legenda: Quando um general se levanta, não é por hierarquia, é por respeito. O vídeo viralizou. Não havia meu nome, mas todos sabiam. E, curiosamente, isso não me incomodou. Pela primeira vez, a história não estava distorcida. Eu comecei a receber convites de escolas militares, de universidades, de associações de mulheres na defesa. Aceitei poucos, apenas os que pareciam sinceros. Em cada fala, eu repetia uma única frase: Não falem da Fênix Negra. Falem das mulheres que ficaram nas sombras. O general, ao saber disso, me ligou. Você transformou o símbolo em causa. É mais do que eu esperava. Eu respondi: Não é causa, é reparação. E ainda falta muito. Ele riu. Sempre em missão, não é? Naquela noite fiz algo que evitava há anos. Fui até o terraço, levei uma garrafa de vinho e deixei que o vento me cercasse. Do alto, a cidade parecia um tabuleiro de luzes. Ergui o copo sozinha e murmurei: Aos que voltaram, aos que não puderam e aos que ainda voarão. O vinho desceu amargo, como toda verdade que custa a ser dita. Mas havia paz. Não a paz romântica dos livros, e sim a paz militar. Silenciosa, disciplinada, conquistada à força. O brinde daquela noite na base não foi o fim de uma história, percebi depois. Foi o início de outra. A da mulher que, depois de ser lembrada, escolheu não se calar nunca mais. E enquanto o vento soprava sobre o copo erguido, o som distante de um avião cortou o céu. Eu o segui com os olhos até desaparecer. E pela primeira vez em muito tempo, senti que o céu ainda me pertencia. O general tinha razão. Algumas histórias não cabem nos livros. Elas vivem naquilo que o silêncio não consegue apagar. As semanas seguintes ao brinde correram com uma calma enganosa, o tipo de sossego que precede uma nova turbulência. Eu voltei à minha rotina,
mas algo no ar denunciava que a história ainda não tinha terminado. O vídeo do brinde seguia se espalhando pelas redes, atravessando fóruns militares, grupos de veteranos e até páginas de notícias internacionais. A maioria dos comentários era respeitosa, mas bastou um rumor para que o ruído começasse. Um blog obscuro publicou que a operação em Jeddah nunca havia existido, que eu teria inventado parte da história para obter visibilidade. Em poucas horas, sites sensacionalistas replicaram o conteúdo, misturando datas, distorcendo documentos e levantando dúvidas sobre minha patente. No início, ignorei. Eu já conhecia o ciclo da internet. A mesma multidão que aplaude é a que atira pedras. Mas então vieram os telefonemas. O jornalista que sempre ligava atrás de manchetes, colegas da força que pediam explicações, até o psicólogo que me atendeu meses antes deixou mensagem. Você está bem? O tom de preocupação era real, mas por trás dele havia algo pior. A suspeita. O general me chamou à sua casa. Cheguei sem avisar, mas ele já me esperava com os olhos pesados. A coisa está maior do que parece, disse. Há oficiais antigos sendo pressionados a negar o que aconteceu. O comando quer limpar a imagem, porque a operação expõe falhas graves. E você, Helena, é o nome mais visível da história. Querem que eu volte a ser invisível, é isso? Perguntei. Ele suspirou. Querem que você desapareça sem que pareça uma ordem. Saí da casa dele sem me despedir. O vento estava frio e o barulho distante dos aviões me pareceu zombeteiro. Passei o resto da noite revendo o dossiê que ele me entregara. As cartas, os relatórios, o diário. E percebi algo que me gelou. Parte dos documentos oficiais havia sumido do sistema público. Alguém estava limpando os rastros. Na manhã seguinte, recebi uma intimação informal para comparecer ao Ministério da Defesa. O e-mail dizia apenas: esclarecimentos sobre sua atuação em missão internacional confidencial. Nenhum timbre, nenhuma assinatura. O tipo de mensagem que carrega a ameaça velada sob a aparência de formalidade. Liguei para o general. Ele atendeu na primeira chamada. Já sei, disse. Não vá sozinha. No dia da reunião, vesti civil. Cheguei pontualmente, passei pela segurança, subi os andares de mármore silencioso e entrei em uma sala ampla, com janelas espelhadas e 3 homens de terno. Nenhum deles usava farda. Um deles começou o interrogatório em tom cordial. Capitã Helena, sua história tem inspirado muitos, mas também levantado preocupações. Há inconsistências nos arquivos. Estamos apenas buscando clareza. Clareza é tudo o que sempre busquei, respondi. Eles começaram a desfilar perguntas. Datas, nomes, números de série, registros de voo. Cada detalhe da missão. Eu respondi com precisão cirúrgica. O tempo, percebi, não apaga o que foi vivido na beira do abismo. Mas então um deles tentou a primeira provocação. Alguns dizem que a senhora foi afastada por insubordinação, que sua volta ao campo, sem ordens, custou equipamentos e colocou vidas em risco. O que tem a dizer sobre isso? Que se eu não tivesse voltado, não haveria vidas para salvar. E que a insubordinação é um crime menor comparado à omissão. O mais velho entre eles se recostou na cadeira. A senhora fala com convicção, mas entende que sem provas, convicção é só retórica? Olhei-o nos olhos e disse: provas são aquilo que vocês rasgaram quando me deram baixa. Silêncio. Por um instante, apenas o tic-tac do relógio encheu a sala. Então o homem do meio recolheu os papéis, suspirou e encerrou. Isso vai continuar. Há gente importante envolvida. Eu também fui importante um dia, respondi, levantando-me, e não tenho mais nada a perder. Quando saí do prédio, o general me esperava do outro lado da rua. Eles querem te cansar, querem que pareça que você está mentindo. Vão usar o tempo como arma. Eu respirei fundo. Então é hora de mudar a estratégia. Naquela mesma noite, entrei em contato com jornalistas que antes eu havia ignorado. Enviei a eles trechos dos relatórios, as cartas, os áudios, tudo o que tinha. Não para me defender, mas para registrar. Publiquem a verdade, escrevi. E se não acreditarem, publiquem os silêncios. As reportagens começaram a sair dias depois. Uma delas trazia um título simples: O Preço da Coragem. Por que querem apagar a Fênix Negra de novo? O texto incluía depoimentos de militares que serviram comigo, fotos inéditas da base e até trechos do diário que autorizei divulgar.
O efeito foi imediato. A tentativa de manchar minha reputação se voltou contra os próprios articuladores. A opinião pública se dividiu, mas a verdade, dessa vez, tinha lastro. Enquanto isso, as mensagens das mulheres da rede, as renascidas, se multiplicavam. Algumas diziam ter sofrido represálias por me defender. Outras relatavam abusos que agora vinham à tona. "Você nos ensinou a não aceitar o silêncio", escreveu uma delas, mesmo que isso custe o uniforme. Eu lia tudo com um misto de orgulho e culpa. O general me ligou de novo. Eles recuaram. A repercussão está fora de controle. A força vai abrir uma comissão pública de revisão e querem que você participe como conselheira. Ri, incrédula. Depois de me julgarem por insubordinação, agora querem conselho? Ele respondeu. Exato. Porque ninguém entende melhor o que é seguir ordens erradas. Aceitei. Nas semanas seguintes, participei das reuniões como observadora. Ouvi histórias que ecoavam as minhas. Missões sem crédito, mulheres afastadas, relatórios alterados. A diferença é que, agora, havia luz sobre tudo. Eu via em cada uma delas o mesmo olhar que um dia vi no espelho. O olhar de quem sobreviveu e aprendeu a não baixar a cabeça. Mas a reviravolta maior ainda estava por vir. Certa manhã, recebi uma ligação de um número internacional. Era o piloto, falando da Suécia. Capitã, a senhora está na imprensa aqui. Estão pedindo autorização para usar o seu nome em um memorial internacional de resgate humanitário. Ele riu. Parece que o mundo finalmente entendeu o que aconteceu naquele dia. Eu não soube o que dizer. Fiquei em silêncio segurando o telefone. O general, ao saber, disse apenas: "Está vendo? Nenhum comando cala o tempo." O memorial seria inaugurado em 6 meses, em uma antiga base convertida em museu. Eles queriam que eu comparecesse. Eu hesitei, não por modéstia, mas por cansaço. O passado parecia um círculo que nunca se fechava, mas aceitei. Viajei sozinha. A cidade era fria, o céu de um cinza metálico que lembrava o deserto antes das tempestades. No hangar restaurado, vi meu nome gravado em uma placa ao lado de dezenas de outros. Homens e mulheres de várias nacionalidades. Nenhum destaque, apenas igualdade. Aquilo, percebi, era o verdadeiro reconhecimento. Não o que eleva, mas o que nivela. O piloto me esperava, ao lado de outros veteranos. Achei que não viria. Achei-o mesmo, respondi. Caminhamos até o centro do memorial, onde um helicóptero idêntico ao nosso estava exposto. O general não estava presente, mas eu podia quase ouvir sua voz dizendo: "Algumas vitórias não se desfilam, se recordam." Durante a cerimônia, houve 1 minuto de silêncio. O som do vento atravessando o hangar parecia um coro invisível. Fechei os olhos. Pela primeira vez, o passado não me puxava, me empurrava adiante. De volta ao hotel, à noite, abri o diário e escrevi apenas uma linha. Eles tentaram me apagar outra vez, mas esqueceram que cinza é o primeiro estágio do fogo. O telefone tocou. Era o general. Soube que o memorial foi lindo, disse. Lindo e justo, respondi. Ele riu. Então podemos, enfim, descansar? Podemos, mas não devemos. A reviravolta não era apenas a redenção pública. Era o entendimento íntimo de que a guerra não termina quando cessam os tiros. Ela continua na forma como escolhemos lembrar. E enquanto observava pela janela o céu da madrugada, cortado por uma linha tênue de luz, percebi que a fênix não precisava mais renascer. Ela já havia aprendido a voar sem precisar queimar de novo. Voltei da Suécia com um misto de paz e estranheza. O memorial me oferecera algo que o país ainda não tinha conseguido me dar. Um senso de encerramento. Mas o retorno foi como pousar em turbulência. O aeroporto de Brasília estava cheio. O calor colava na pele, e a rotina militarizada do país parecia indiferente à solenidade que eu acabara de viver. Fui direto para casa, determinada a retomar a vida comum. Queria apenas silêncio, rotina e o direito de ser uma mulher sem codinome. Mas menos de 1 semana depois, um envelope oficial aguardava na portaria do meu prédio. O selo dizia Ministério da Defesa, Setor de Reconhecimento e Mérito de Serviço. O porteiro, um rapaz novo, me entregou o envelope com certo orgulho. Chegou coisa grande para a senhora. Vem de Brasília mesmo. Eu agradeci e subi sem responder. Abri o envelope sobre a mesa e retirei 3 documentos. Uma carta, um parecer e um convite.
A carta, datada de 3 dias antes, começava com uma frase que parecia ter sido pensada para me desarmar. Capitã Helena Duarte, a história às vezes demora a reconhecer quem nunca a abandonou. Li lentamente. Era um texto formal, mas cuidadosamente humano. Dizia que, após revisão da comissão e das investigações independentes sobre a Operação Jeddah, o Ministério havia decidido conceder-me a Ordem Nacional do Mérito Aeronáutico, uma das maiores honrarias do país. O convite anexado informava que a cerimônia ocorreria no Palácio do Planalto, com presença do alto comando e transmissão oficial. Eu fiquei imóvel por alguns minutos, o papel tremendo nas mãos. O parecer técnico que acompanhava a carta trazia algo ainda mais impactante: a reabertura de processo para reconhecimento de outras 11 mulheres que haviam servido em missões conjuntas e nunca receberam crédito. Havia uma nota final. A iniciativa partiu da ex-capitã Duarte, cujo depoimento e documentação serviram de base para o novo protocolo de transparência. Aquilo me acertou em cheio. Sem que eu percebesse, a minha história já não era apenas minha. Sentei na poltrona e reli tudo mais uma vez. Por algum motivo, não consegui sentir alegria. Havia um peso nos ombros. O tipo de cansaço que só se entende depois da vitória. Peguei o telefone e liguei para o general. Ele atendeu com a voz rouca, como quem já sabia. "Chegou a carta?" perguntou. "Chegou." "E então?" "Então nada. Não sei o que sentir." Ele riu. "Sinto orgulho, pelo amor de Deus. Não é todo dia que a força se curva à verdade." Concordei em ir à cerimônia, mas impus uma condição. Nada de discursos, nada de entrevista, apenas presença. Ele aceitou. "Mas vá de uniforme", disse. "É o único traje capaz de transformar cicatriz em símbolo." Na semana que antecedeu o evento, Brasília ferveu em rumores. A imprensa especulava se eu apareceria, se o governo me usaria como vitrine política, se o exército boicotaria a homenagem. Li algumas manchetes. Ignorei a maioria. Em um programa de TV, um comentarista disse: "A Fênix Negra virou uma metáfora conveniente, mas quem garante que ela existe?" Sorri diante da tela. Eles ainda precisavam duvidar para se sentirem seguros. No dia da cerimônia, vesti o uniforme com calma. Era o mesmo azul escuro que me acompanhara em missões antigas, agora reformado e limpo. Ajustei as condecorações, prendi o cabelo, olhei-me no espelho e vi o reflexo de uma mulher que envelheceu sem pedir licença. No caminho para o Planalto, o motorista militar olhava discretamente pelo retrovisor, como quem transporta uma lenda e não sabe como se comportar. Ao chegar, uma fileira de oficiais me recebeu com saudações formais. O salão estava cheio. Jornalistas, ministros, cadetes, civis. Reconheci rostos da academia, alguns mais envelhecidos, outros ainda duros demais para admitir emoção. No centro, uma cadeira reservada com meu nome em letras douradas. Sentei sem dizer nada. O cerimonialista anunciou os homenageados. Quando chegou minha vez, o general, agora oficialmente reformado, foi quem subiu ao palco para fazer a entrega. O gesto parecia simbólico demais para ser coincidência. Ele leu o texto oficial. Por conduta exemplar, bravura comprovada e contribuição à integridade da Força Aérea Brasileira, a capitã Helena Duarte é agraciada com a Ordem Nacional do Mérito Aeronáutico. Eu me levantei, caminhei até o palco. O general segurava a medalha, mas antes de colocá-la no meu peito, olhou-me nos olhos. "Finalmente", disse baixinho. O toque frio do metal contra o tecido pareceu um selo de encerramento. O público aplaudiu, flashes estouraram, e por um instante, tudo pareceu um sonho distante. Quando voltei ao meu lugar, uma mulher sentada na fileira atrás sussurrou: "Obrigada." Virei-me discretamente. Era uma das oficiais cujo nome constava no parecer, uma das que seriam reavaliadas. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Eu apenas assenti. Aquele "obrigada" valia mais do que todos os títulos do mundo. Após a cerimônia, houve uma pequena recepção. A maioria das pessoas queria tirar fotos, apertar mãos, registrar o momento. Eu me mantive à margem, observando. O general se aproximou com uma taça de espumante. "Brinde?", disse oferecendo. "A quê?", perguntei. "Ao fato de que você finalmente conseguiu o que muitos tentaram te negar, ser ouvida." Eu levantei o copo, toquei o dele e respondi:
Então brindo ao silêncio, que resistiu até ser transformado em voz. Enquanto o salão se esvaziava, uma assessora do ministério veio até mim. Jovem, nervosa. Capitã, me pediram para entregar isso em mãos. Era um envelope menor, sem timbre, lacrado com cera. Dentro, uma carta manuscrita. O texto começava sem rodeios. Helena, seu nome voltou a circular fora dos muros da força. Há interesse internacional em reabrir parte da documentação de Jeddah. Sabemos que ainda há segredos enterrados lá. Você será procurada. Proteja-se. Não havia assinatura, apenas uma marca. O desenho de uma fênix em tinta preta. O recado me perturbou. Mostrei ao general no dia seguinte. Ele leu e ficou em silêncio por alguns segundos. Isso não veio do ministério. É interno, mas paralelo. Há quem ainda queira apagar o que sobrou. Essa fênix é símbolo de uma unidade desativada de inteligência. Se estão se mexendo, é porque temem que você descubra algo. Descobrir o quê? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Talvez o que realmente aconteceu com o helicóptero. Lembra das ordens contraditórias? Pode haver mais ali. Por dias, não consegui pensar em outra coisa. Revirei meus arquivos. Reli o diário. Examinei os relatórios. Notei detalhes que antes me escaparam. Registros de combustível alterados. Mapas com coordenadas truncadas. Lacunas nos horários. Nada definitivo, mas o suficiente para acender a suspeita de que a operação tivera um segundo propósito. Talvez uma missão de transporte disfarçada, talvez algo político. O passado, percebi, ainda guardava segredos, mesmo depois de todas as honrarias. E aquela carta, entregue no dia em que fui reconhecida oficialmente, parecia um lembrete cruel. Nenhum reconhecimento é completo enquanto a verdade estiver incompleta. No domingo seguinte, fui até o hangar desativado onde costumava treinar. Entrei sozinha, o eco dos meus passos preenchendo o espaço vazio. No canto, o mesmo modelo de helicóptero usado em Jeddah, aposentado e empoeirado. Toquei o metal frio da fuselagem e fechei os olhos. O que mais você esconde? Murmurei. Do lado de fora, o sol começava a nascer. As faixas douradas de luz atravessavam as frestas e se espalhavam pelo chão. Eu respirei fundo e entendi o que precisava fazer. A carta do ministério não era o fim, era o chamado. Havia ainda uma última missão: descobrir o que realmente aconteceu naquela noite de fogo e areia. Antes de sair, passei a mão sobre o emblema da força gravado na lataria e sussurrei, como um voto silencioso. Se querem silêncio, vão ter que me ouvir primeiro. A carta anônima ficou sobre minha mesa por dias, como um fantasma sem rosto, até que decidi não mais temê-la. A verdade que ela insinuava não me amedrontava, me convocava. Eu havia passado anos sendo peça de um jogo que não entendia, carregando o peso de uma culpa que talvez nem fosse minha. Agora, com o país me aplaudindo e o passado supostamente encerrado, o silêncio recomeçava. Denso, calculado, familiar. E eu sabia o que isso significava. Quando o sistema volta a ficar quieto demais, é porque alguém está sendo apagado de novo. A primeira pista veio de um nome que aparecia em um dos relatórios alterados. Coronel Vasquez, então chefe de logística internacional da força. Nos registros públicos, ele havia se aposentado 2 meses após a operação, sem explicações. Eu lembrava dele, um homem metódico, frio, incapaz de levantar a voz, mas com um olhar que pesava mais do que qualquer ordem. Decidi encontrá-lo. Com a ajuda discreta do general, que apesar de reformado, ainda possuía acesso a contatos, obtive o endereço de Vasquez em Minas Gerais. Uma fazenda isolada, próximo a São João del Rei. Dirigi sozinha até lá, sem avisar ninguém. A estrada era estreita, e o vento frio de agosto parecia soprar histórias antigas pelos buracos do asfalto. Ao chegar, encontrei o coronel no alpendre, lendo o jornal, cercado por silêncio e cheiro de café. Ele me olhou sem surpresa. Achei que um dia você viria, disse, dobrando o jornal com calma. O senhor sabia que eu estava viva, respondi. Ele assentiu. Claro que sabia. Todos sabíamos. Só não podíamos admitir. Admitir o quê? Que o helicóptero caiu por falha técnica? O olhar dele desviou por um instante. Falha técnica é um termo conveniente. Às vezes é mais fácil culpar o vento do que o comando. Sentei-me em frente a ele, o coração firme.
Quero saber o que havia naquela aeronave além de nós. O coronel se manteve calado por alguns segundos. Depois se levantou e voltou com uma pequena caixa de metal, coberta de poeira. Abriu-a e tirou de dentro um pendrive antigo, preso por um cordão. Se eu te der isso, minha vida deixa de ser sossegada. Mas talvez já seja tarde para sossego, não é? Peguei o objeto sem dizer nada. Ele acendeu um cigarro e concluiu. Não foi só resgate, Duarte. Aquela operação transportava algo que nunca constou no relatório. Você era a escolta de uma informação, não de pessoas. E alguém lá em cima preferiu destruir a aeronave a deixar que o conteúdo caísse em mãos erradas. O ar pareceu desaparecer. Então a explosão foi provocada. O piloto nunca soube. Nenhum de nós sabia. Só um homem do alto comando, que morreu 2 meses depois. Acidente de carro, disseram. Fiquei em silêncio, olhando o pendrive. O que tem aqui? Tudo o que restou. Cópias do manifesto de carga, comunicações interceptadas, relatórios de campo. Se quiser entender, leia. Mas esteja pronta para ver o tipo de guerra que a gente nunca confessa. Voltei para Brasília no mesmo dia. O sol se punha, e o reflexo no retrovisor parecia incendiar a estrada atrás de mim. Parecia justo. Em casa, conectei o pendrive ao notebook e abri os arquivos. O primeiro era um relatório cifrado, com cabeçalhos do Ministério e carimbos de sigiloso. Aos poucos, o conteúdo se revelou. A Operação Jeddah fora disfarçada de resgate, mas seu verdadeiro objetivo era transportar documentos secretos de uma aliança comercial entre empresas privadas e militares estrangeiros, acordos que violavam tratados de soberania. O helicóptero carregava dados comprometedores e registros de transferência ilícita de equipamentos. O ataque, que até então parecia acidental, fora uma tentativa deliberada de destruir as provas e eliminar testemunhas. Senti o estômago revirar. Eu havia voltado por soldados feridos, sem imaginar que estava pisando em uma zona de encobrimento político. A heroína que o país agora celebrava era, na verdade, o resultado de uma sabotagem mascarada. Fechei os olhos e respirei fundo. A verdade, pensei, nunca é limpa. No dia seguinte procurei o general. Mostrei os documentos, esperei que ele negasse, mas ele apenas coçou o queixo e disse: eu suspeitava, desde o início, mas sem provas, só havia intuição. Agora há fogo. E o que fazemos com isso? Perguntei. Nada. Ainda não. Você acha que o país quer mais uma crise militar? Não se trata do país, general. Se trata da verdade. Ele me fitou com aquele olhar que mistura afeto e cansaço. A verdade, Helena, não é pássaro livre. Ela precisa de asas e abrigo. Mostre isso ao mundo e o abrigo cai sobre sua cabeça. Fiquei calada. Ele estava certo. E ao mesmo tempo completamente errado. Naquela noite, sentei diante do computador e escrevi um documento. Não era denúncia nem manifesto. Era um relatório detalhado, neutro, com anexos e cópias. Ao final, escrevi: este registro é deixado em confiança, para ser revelado se algo acontecer comigo. A verdade não morre com quem a carrega, apenas muda de altitude. Enviei cópias criptografadas para 3 jornalistas, para o psicólogo que ainda guardava meus arquivos, e para uma fundação internacional que cuidava de transparência militar. Depois desliguei o computador e fui até a varanda. A cidade dormia sob um céu sem estrelas. O silêncio era denso, mas pela primeira vez não me assustou. O medo, percebi, era apenas o eco do controle, e eu já não obedecia a ninguém. 2 dias depois, o general foi internado. Infarto, disseram. Fui visitá-lo. Ele estava pálido, mas lúcido. Eu sabia que não ia sossegar, murmurou tentando rir. Só quero que me prometa uma coisa. Não voe sozinha de novo. Não prometo, general. A senhora que me ensinou a voltar por quem ficou. Ele sorriu. Então volte, mas escolha bem para quem. Saí do hospital com o peso do aviso ecoando. As semanas seguintes foram de tensão velada. Recebi mensagens estranhas, chamadas que caíam no silêncio, carros estacionados demais na esquina. Mas não recuei. O que estava feito já não podia ser desfeito. E aos poucos, percebi que o pendrive se tornara um símbolo maior do que eu. Um lembrete de que até as histórias heróicas carregam segredos sujos. Quando o jornal publicou uma matéria discreta com o título "Nova evidência sobre a Operação Jeddah levanta suspeitas de sabotagem interna",
Eu soube que a engrenagem havia girado. Nenhum nome foi citado, mas os documentos começaram a circular em comissões e fóruns internacionais. Era o início de uma investigação lenta, silenciosa, mas irreversível. No mesmo dia, recebi uma mensagem anônima. O fogo se espalhou. É hora de voar. Não respondi. Peguei o carro e dirigi até a base aérea, agora parcialmente desativada. O portão estava aberto, guardado apenas por um soldado jovem que, ao me reconhecer, bateu continência. Dentro do hangar, um helicóptero de treinamento estava prestes a ser transportado para o museu. Pedi autorização para pilotá-lo uma última vez. Somente voo local de teste, disse ao comandante. Ele hesitou, mas assentiu. Entrei na cabine, ajustei os controles, fechei o capacete. As mãos se moveram por instinto. O motor rugiu, o chão tremeu. E então, pela primeira vez em anos, senti o ar se abrir abaixo de mim. A cidade encolheu sob o horizonte. Lá em cima, onde o barulho do vento abafa tudo, entendi o que realmente era voar de volta. Não se tratava de retorno físico, mas de reconciliação com o próprio destino. Sobrevoei o campo por minutos, até que a base ficou para trás. No horizonte, o sol começava a nascer, tingindo o céu de laranja. A luz refletia no painel, no vidro, no emblema da força que ainda resistia na lateral. Toquei-o com os dedos e pensei no general, no piloto, nas mulheres da rede, em cada pessoa que sobreviveu ao apagamento. A voz do controle ecoou no rádio. Capitã Duarte, o tempo de voo acabou. Solicite retorno. Apertei o transmissor e respondi com firmeza. Negativo. Ainda não é hora. Segui mais alto. O ar rarefeito cortava o rosto, e eu senti um riso escapando. Involuntário. Libertador. Lá de cima, Brasília parecia uma maquete de ferro e vidro. Organizada, distante, pequena. A sensação de leveza era quase dolorosa. Pousei 40 minutos depois, sob aplausos tímidos dos mecânicos. Desci da aeronave e, antes de ir embora, tirei o emblema metálico do painel, a pequena fênix prateada que eu mesma fixara anos atrás, e guardei no bolso. Naquela noite, escrevi o último registro no meu diário. A verdade não me pertence mais. Ela encontrou o próprio vento. O mundo pode tentar silenciar, mas não pode derrubar o que já aprendeu a voar. Fechei o caderno, apaguei as luzes e sentei na varanda, ouvindo o som distante de um motor. O céu, agora limpo e vasto, parecia esperar. E eu, pela primeira vez em muito tempo, não esperava nada. O voo final não foi fuga nem glória. Foi o gesto simples de uma mulher que devolveu ao ar tudo o que lhe tiraram. A liberdade de existir sem ser lenda. E enquanto a noite se estendia sobre Brasília, pensei no nome que um dia me deram, Fênix Negra, e entendi finalmente o que ele queria dizer. Não é sobre renascer das cinzas. É sobre aprender a pousar sem medo de queimar.